E aí, gurizada, beleza? Quem fala é Michel hoje. E aí, gurizada, beleza? Quem fala é Michel. Hoje eu vou reagir ao craque que quis ser único e pagou o preço do canal Cérebro Tático. Vamos ver qual é que é, gurizada. Estou muito bem onde estou, não vou entrar nesses pormenores. Fico feliz por. O Quaresma, olha, o cara era fã do Quaresma, mano. Onde cresci, onde me abriram as portas para o mundo do futebol, tenho o desejo de me ver voltar, mas Rei da Trivela. não passa de um desejo. Existem jogadores que nasceram para obedecer o sistema e existem aqueles que nasceram para quebrá-lo. Ricardo Quaresma sempre foi o segundo tipo. Desde os primeiros toques na bola, havia algo nele que não podia ser ensinado. Uma arrogância artística, uma beleza rara, um instinto... Cara, esse bagulho de trivela só ele fazia, mano. Tinha as pernas torta, o bagulho é assim, mano. Que pena, cara. Eu só pensava em ser o Quaresma. Meu futebol, até quando eu jogava com os guris na rua ali, era trivela pra tudo que era lugar. Era só trivela. de quem queria fazer do futebol uma obra de arte. Aí, pá, mas tá o louco. problema é que o futebol moderno não perdoa artistas que se recusam a seguir o roteiro. Enquanto Jogava outros demais. aprendiam a jogar simples, Quaresma insistia na complexidade. Enquanto treinadores pediam disciplina, ele respondia com improviso. Era o garoto que não aceitava ser comum, o craque que acreditava que o talento bastava. Só passe de habilidade. Bastou. A trivela virou sua assinatura, Aí. seu grito de Tá independência, louco, mano. seu símbolo contra a previsibilidade. Mas o mesmo dom que o elevou ao topo também foi o que começou Ali. a cavar o buraco onde Na ele gaveta, cairia depois. tá louco. Essa é a história de um homem que quis ser único e acabou se tornando solitário. Um talento que escolheu o caminho mais bonito, mas também o mais perigoso. O que aconteceu com Ricardo Quaresma não foi azar nem destino, foi consequência. E para entender onde tudo começou a ruir, é preciso voltar ao início, ao momento em que o futebol português acreditava ter passe de letra encontrado é seu top. novo Messias. Gênio rebelde. Antes de o mundo ouvir falar de Cristiano Ronaldo, Portugal já sussurrava o nome de um garoto diferente. A título de curiosidade, Quaresma anteriormente usava a sigla RQ7 e Cristiano Ronaldo usava a CR9. Só depois que Cristiano herdou a camisa 7 de Portugal é que se tornou o CR7. Mas voltando à história. Nos campos do Sporting, ainda adolescente, Ricardo Quaresma não jogava futebol. Ele pintava o jogo. Cada toque parecia uma assinatura. Cada drible, um manifesto. Não havia medo, não havia regras. Quando os outros aprendiam a passar... Eu acho que o problema dele era querer muito drible, meio de perna, caneta. Sim, nessa época era mais isso aí. Era drible de perna, dava uns drible de perna é certo. Ele dava esses driblezinhos, caneta, letra, esses bagulho. Passezinho a full, esses bagulho. Chute de trivela. Mas aí, se ele tivesse aprendido que nem o Cristiano Ronaldo, que era só gol, gol, gol... Inventar o passe. Olha lá. Quando o treinador Isso aí, esse drible era top. Ele entregava espetáculo. E é exatamente aí que começou o dilema que definiria toda a sua carreira. Os olheiros o chamavam de o novo Figo. Mas quem o via jogar percebia que era algo diferente. Talvez até mais talentoso, mas também mais imprevisível. A bola colava no pé. O corpo se movia com arrogância. E o olhar transmitia uma certeza inabalável. Ele sabia que era especial. Pô, tomou vermelho. O problema é que, quando um jogador acredita demais no próprio brilho, ele começa a acreditar que o mundo deve girar em torno dele. E Quaresma acreditou. No Sporting encantou e irritou ao mesmo tempo. O público o idolatrava, os técnicos o temiam. Ele não aceitava ordens, nem críticas. Por isso que deu brete. Eu jogo do meu jeito, dizia. E de fato, jogava. Era o tipo de jogador que preferia perder sendo fiel a si mesmo do que vencer sendo igual aos outros. Mas essa fidelidade ao próprio ego seria, anos depois, o veneno que mataria sua carreira no auge. Quando o Barcelona o chamou, o mundo achou que o futebol português finalmente veria dois prodígios dominarem a Europa. O Deco e ele. Cristiano e Quaresma. Cristiano, Quaresma. Mas dentro daquele avião rumo à Catalunha, se quer o Deco no Barcelona, ele levava mais que talento. Levava a convicção de que não precisava mudar, de que o futebol deveria se adaptar a ele. O que ele ainda não sabia é que o Barcelona não era o lugar para quem não aceita ser moldado. E foi ali, no clube onde o talento deveria florescer,
que o primeiro conflito explodiu. Treinadores Jogando exigiam mal. disciplina, Jogou mal no Barcelona. tática, paciência. Quaresma oferecia arte, improviso e rebeldia. A relação azedou rápido. As críticas começaram a aparecer. Os jornalistas diziam: ele joga para si mesmo, não para o time. E talvez estivessem certos. Ele queria ser lembrado, não integrado. Mas antes de o Barcelona desistir dele, algo aconteceu. Um episódio que revelaria o verdadeiro Quaresma. O artista que não aceitava ser pintado por ninguém. E esse momento Driblou, seria o deu primeiro passe sinal todo de errado. que seu dom, em vez de o libertar, começava a aprisioná-lo. Indomável. No Barcelona, Ser Quaresma indomável. acreditava estar no cenário perfeito para provar ao mundo que era um artista incompreendido. Mas a realidade o atingiu como um golpe frio. O clube exigia sacrifício, disciplina tática e paciência. 3 coisas que ele nunca teve. Ele só ciscava, Ele não queria fazia a bola nada, nos cara. pés o tempo todo. Queria o direito de errar bonito, de improvisar mesmo quando o jogo pedia simplicidade. Era um corpo livre dentro de uma engrenagem rígida. E a engrenagem o triturou. Frank Rijkaard, o treinador da época, Rijkaard. via talento, mas também via teimosia. Enquanto Ronaldinho encantava com alegria e se adaptava ao sistema, Quaresma respondia com irritação às instruções. Se tiravam sua liberdade, Cara, era mais fácil ele ter jogado com o Ronaldinho gastado do que ele não conseguir jogar com o Ronaldinho, cara. ele se desligava. Rachou. Se criticavam sua forma de jogar, ele jogava pior. Quando o ego se torna mais forte que o amor pelo jogo, o talento começa a se perder. em Estrelinha. silêncio. Foi exatamente isso que aconteceu. As arquibancadas queriam ver o brilho que ele mostrava no Sporting. Mas tudo o que viam era um jovem frustrado, tentando provar algo a todos e a si mesmo. Ele não aceitava o banco, não aceitava ser coadjuvante. A rivalidade invisível com Cristiano Ronaldo, que crescia em Manchester, o corroía por dentro. Enquanto o mundo se rendia à CR7, Quaresma Ele foi acumulava esquecido. conflitos internos e olhares de desconfiança. A cada treino, parecia lutar contra o sistema e contra si. Sua mente gritava que era injustiçado, que não o deixavam ser quem ele era. Mas, no fundo, O o drible futebol dele não era muito castiga afro. a genialidade. Ele castiga a resistência em evoluir. E quando o Barcelona percebeu que não poderia domá-lo, Não deu um pé a na porta bunda se dele. fechou. Ele voltou a Portugal, magoado, mas ainda convencido de que estava certo. E foi no Porto que ele ressurgiu, No Porto ele gastou, transformando mano. o Dragão Tá? no palco de redenção. Lá, sem as pressões do futebol espanhol, voltou a sorrir, voltou a improvisar. A Jogar trivela, demais. antes esquecida, renasceu como uma assinatura divina. Por alguns anos, Quaresma fez o que sabia melhor. Lembrar ao mundo que o talento ainda respirava. Pô, ele jogou demais Mas no esse Porto, retorno à tá? glória foi apenas uma pausa antes da próxima queda. Porque o mesmo comportamento que o destruiu em Barcelona começava a aparecer de novo, disfarçado entre dribles e aplausos. E a Europa, mais uma vez, o observava Ele era de pra ter longe, ficado no Porto e não ter pronta saído para mais do testar Porto, se mano. ele havia aprendido a lição. Ele foi pra Só que Inter de desta Milão e ele vez rachou. o palco seria maior e o tombo muito mais doloroso. Fazia o que queria no... Fazia o que queria no Depois Porto. do Porto, Ricardo Quaresma voltou a ser manchete. Os dribles voltaram, os golos de trivela encantavam Só multidões golaço, mano. e a confiança. Só golaço. O aquela Porto que o dominou havia naquela destruído época. No passado, renasceu ainda mais forte. Ele acreditava que o pior já tinha passado, que o tempo o havia provado certo. Mas o Passe de futebol, letra é muito cruel top, como mano. sempre, estava apenas preparando o próximo teste. O Ai. Inter de Milão. José Mourinho o queria no elenco. E o Ele rateou, mano. Eu ficava no Porto, voltei a jogar. Isso que me que noja nos jogadores. Cara, tá jogando bem, fica no time, cara. Não sai do time. É que nem o Antony, tá jogando bem no Betis. Não sai pra outro time, cara. Não sai pra outro Vite time. parecia um renascimento. Não vai pra outro time, O não vai pra especial Bayern, e o não vai pra gênio lugar nenhum, rebelde, cara. Uma combinação explosiva. Só que dentro Pô, eu de pensei campo, que ele ia gastar essa na Inter. fusão virou guerra. Mourinho exigia tática, posicionamento, E ele não sacrifício faz isso. coletivo. Quaresma entregava improviso, liberdade e jogadas de efeito. A relação azedou logo nas primeiras semanas. Em público, o técnico o criticou. Em silêncio, Quaresma se fechou. E a história começou a se repetir, como um filme que ele se recusava a assistir até o fim. Nos treinos,
O português parecia lutar contra um inimigo Jogando invisível, mal pra o caramba. próprio ego. Se Mourinho gritava, ele respondia com silêncio. Se o time pedia simplicidade, ele insistia na beleza. Era um artista num ambiente que só valorizava Ao invés de dar um resultados. passe normal e deu, O já era. talento ainda estava lá, mas o tempo já não o Ele ia ganhar esperava. Champions com a Inter, O essa Inter futebol ganhou a evoluía, Champions, cara. Os dribles perdiam espaço para a intensidade. E Quaresma, preso à sua essência, ficava cada vez mais fora de sintonia com o jogo moderno. As vaias começaram. Em Milão, chamaram-no de o pior jogador da temporada. Putz, A imprensa o que arriada, ridicularizava e os torcedores o culpavam por tudo. Mas, por trás das críticas, havia algo mais triste. Ele já não entendia o que estava lá a acontecer. Para ele, o mundo inteiro é que havia mudado demais. Nunca ele. A ilusão de que o talento bastava... até o cabelo o dele impedia tava de diferente. enxergar que, às vezes, ser diferente não é o problema. É se recusar a evoluir que destrói. Após ser emprestado, rejeitado e esquecido, Quaresma começou a vagar por clubes que não combinavam com seu nome. Turquia, Emirados, e um sentimento constante Pô, na de que o Turquia auge lá, havia o ficado no Besiktas, passado. o Besiktas Ele é ainda top, mano. encantava os olhos de quem via, mas já não assustava os adversários. O brilho agora era mais nostálgico do que ameaçador. Mas em meio à decadência, algo inesperado começou a nascer dentro dele. Um lampejo de humildade, talvez tarde demais, mas suficiente para o público Sim, não voltar dava mais a pra olhar correr. com carinho para o craque que o tempo havia esquecido. Dá mais E pra essa correr nova atrás, no fase, caso, né? marcada por arrependimento e redenção, Que mostraria isso? um lado de Tá Quaresma louco. que o mundo nunca tinha visto antes. Era embaçado, o cara era embaçado. O gênio imperfeito. Quando muitos já o consideravam um personagem do esse daí é passado, top. Esse drible Ricardo top. Quaresma surpreendeu ao reaparecer com algo que nunca havia mostrado antes: maturidade. O Besiktas, na Turquia, tornou-se o refúgio onde ele pôde ser finalmente o que sempre quis. Diferente, mas agora O cara era propósito. demais, mano. As arquibancadas o adoravam. Os torcedores viam nele o espelho de um cara dava povo um que show, né, valorizava a emoção acima da perfeição. E foi ali, longe dos holofotes da Europa Ocidental, que Quaresma encontrou paz. As trivelas voltaram, as fintas voltaram, mas o olhar já não era o mesmo. Ele não jogava mais para provar nada, nem para ser comparado a Cristiano Ronaldo. Jogava por amor, pelo prazer de ainda encantar. Ele ganhou a Os Euro, erros né? ainda vinham, Ganhou a mas Euro junto agora com o vinham Cristiano Ronaldo. acompanhados de um sorriso resignado, como quem diz: sim, eu sou assim, e finalmente aceito isso. Aquele gênio indomável, que viveu em guerra com o mundo e consigo mesmo, agora jogava como um homem que entendeu que ser diferente não era maldição, era destino. E o destino, irônico como sempre, o recompensou. Em 2016, na Eurocopa, vestindo a camisa de Portugal, Quaresma viveu o que parecia impossível. Foi herói. Aí ele tava jogando pelo time, tava jogando pro Portugal mesmo, pra ganhar a Euro, cara. Todos que estavam aí nessa daí estavam jogando pra coisa. Esse daí sim era o Quaresma, não era fintando, não era coisa, ele tava jogando pro time mesmo. Marcou o golo que levou a seleção às quartas de final, num torneio que terminaria com Portugal, campeão da Europa. Era o perdão do futebol. A consagração de quem tinha sido renegado. A Esse vitória é uma simbólica bucha. de um Tá jogador louco, que ele finalmente ficou, mano. encontrou equilíbrio entre o dom e a razão. Mas mesmo nesse momento de glória, havia um silêncio em seus olhos, como se soubesse que aquela conquista não apagava o que foi perdido, apenas dava sentido ao caminho tortuoso que escolheu. Ele nunca seria o melhor do mundo, nunca teria a regularidade de Ronaldo, nem o reconhecimento de Messi. Mas talvez isso nem importasse. Mas os dribles Porque, dele, no fim, eu era fã dele, Quaresma cara. foi o que sempre quis ser. Torci pra ele. Autêntico. Hoje, quando se fala nele, as opiniões se dividem. Uns dizem que desperdiçou o talento, outros que teve coragem de ser fiel a si mesmo. E talvez a verdade esteja no meio. Ricardo Quaresma não foi um fracasso. O rei da Foi uma trivela. lição. Pra mim é o rei da A trivela. prova de que o futebol não é feito apenas de vencedores, mas também de artistas que desafiaram o próprio Falou. jogo. E se há algo que ele nos ensinou, é que ser diferente tem um preço alto. Mas para quem nasceu para criar e não apenas vencer, talvez esse preço valha cada segundo vivido em campo. Sim, tá Alguns certo. jogam para vencer, outros jogam para deixar marca. Pra dar show. Quaresma escolheu o segundo caminho e pagou o preço.
mas talvez no fim das contas tenha sido o único que jogou por arte, não por glória. Ele, o Ronaldinho Gaúcho é assim, nos mano. comentários, curta o vídeo e se inscreva. Tamo na mão. Um forte Tamo abraço na mão, maninho. e Valeu. fica com Deus. Shalom. Ah, mano, mas é que nem o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho dava show. Ele jogou 2 anos e ele parou, mano. Parou. Jogava quando queria. O Milan, ó, jogou no Barcelona pra caramba. No PSG ele jogou pra caramba, né? No Barcelona foi o auge, 2 anos no auge. Foi pro Milan, jogou bem no Milan. Foi pro Flamengo, jogou bem. Mas aí os caras não pagando, ele já não. Atlético Mineiro jogou pra caramba. E deu, aí já era. É a mesma coisa o Quaresma, cara. No Porto foi o prime dele, mano. O Barcelona, o Ronaldinho Gaúcho não conseguiu jogar, mano. A Inter de Milão, nessa época, era o melhor time, ganhou a Champions. Eto'o, Diego Milito, Snyder, Maicon, pô, tá louco, Lúcio na zaga, mano, Júlio César no gol. Tá louco, mano, ele podia ter ganhado a Champions com eles, cara, se ele tivesse se adequado ao bagulho, mano. No Chelsea não jogou nada também. Voltou pro Porto, ele jogou, teve uma época que ele jogou. Quase ganharam a Champions. O pessoal perderam pro Bayern, não tinha o que fazer, né? Se eu não me engano, não sei. Não me lembro, sei que eles passaram a vara no Bayern. Ele fez o gol até de trivela no Neuer, se eu não me engano. Só que o cara preferia dar show, mano. Ele podia estar aí no patamar do Cristiano Ronaldo, mano. É que ele quis dar o drible, não queria fazer gol. O Cristiano aprendeu que tem que fazer gol pra ser matador, mano. Senão não vale de nada. Se não fizer gol, o time não passar num campeão, não vale de nada. Nada desses driblezinhos aí, essas canetas, balãozinho, não vale de nada. É pro show. Eu acho muito bonito. Os bagulho que ele fazia era muito show, muito top, magnífico, mano. É uma pena que não ganhou uma bola de ouro, não conseguiu ganhar nada assim de importante. Vai ser lembrado lá em Portugal por ganhar euro. Foi o primeiro a ganhar euro. Ele e o Cristiano Ronaldo vão ser os primeiros a ganhar, foram os primeiros a ganhar. Então, esse aí, gurizada, até a próxima. Falou e fui.